Boa noite, pessoal. Tem três coisas que eu falei na aula de hoje que eu gostaria de enfatizar agora com vocês. A primeira diz respeito à estrutura geral do curso aqui que a gente está fazendo. Né? Houve, assim, eu apresentei o Eros antes de mim, agora eu. Apresentamos três grandes concepções de ciência. A primeira é a concepção indutivista, sustentada pelos positivistas lógicos. Depois vocês viram a concepção dedutivista ou falseacionista, sustentada por Popper e pelos popperianos. E vocês viram com Eros, e agora vocês estão vendo comigo as concepções historicistas. E eu apresentei também hoje, durante a aula, um certo encadeamento entre elas. Quais foram as deficiências que Popper viu nas concepções indutivistas e como ele tentou superar aquelas deficiências com a concepção dele. Depois, quais foram as deficiências da concepção de Popper e como os historicistas tentaram superar isso. E depois eu apresentei hoje brevemente, né, com as leituras do Lacus, depois as coisas que eu falei sobre Lauda, uma certa discussão interna entre os historicistas a respeito dos critérios de racionalidade científica. Né? Então a gente viu Kuhn, depois críticas de Lakatos e Lauda, de Lakatos ao Kuhn, críticas de Lauda ao Lakatos e ao Kuhn, e depois deficiências com a própria concepção de Lauda. Então, isso é uma coisa assim meio paradoxal, mas é assim que as coisas acontecem na filosofia. Não há argumentos definitivos para as grandes concepções filosóficas. Os debates em filosofia nesse sentido são diferentes, né, dos debates que a gente encontra em ciência normal, pelo menos em ciência normal, aquilo que Kuhn chama de ciência normal, em que há uma espécie de acordo sobre os fundamentos e as pessoas é um acordo sobre como resolver as disputas, e quando uma solução é encontrada, essa solução é imediatamente acatada pela comunidade, pela maior parte, de tal maneira que a solução parece definitiva, pelo menos durante um certo tempo. Isso na filosofia não acontece justamente porque se trata de uma discussão sobre os fundamentos, ou sobre a concepção mesmo que a gente tem de ciência. Cada um desses autores, dessas escolas de pensamento filosófico, né, os indutivistas, os dedutivistas e os historicistas têm concepções diferentes a respeito do que é a ciência. Então isso tudo eu já falei hoje na aula. Eu queria só enfatizar uma coisa que eu falei no início da minha parte do semestre, que há uma cisão grande assim, entre os historicistas e os falseacionistas, ou dedutivistas de um lado, e os historicistas de outro. E a cisão consiste no fato dessas primeiras escolas terem uma concepção idealizada, né, ou normativa, se quiserem, da ciência, uma espécie de ideal de ciência. Eles têm uma espécie de concepção idealizada e que eles usam para descrever a história da ciência. Então eles pegam aquele ideal de ciência e aplicam aquela norma, aquela concepção, então, ou indutiva, indutivista ou falsacionista, e aplicam aquilo para julgar episódios particulares da história da ciência e dizer, olha, isso aqui, essa hipótese foi científica, esse sujeito agiu de maneira, raciocinou de maneira científica ou não. E os filósofos da ciência historicista, por outro lado, tem também uma concepção normativa, mas a concepção normativa deles da ciência, a concepção deles da ciência é baseada no que eles depreendem da história da ciência. Então o raciocínio deles é mais complexo, quase que um raciocínio circular. Eles extraem da história da ciência uma concepção de ciência e depois usam essa concepção de ciência para julgar aqueles episódios dos quais eles extraíram aquela concepção. Então é uma espécie de círculo, porque eles são obrigados agora a revisar aqueles episódios. Então isso pode levar a uma nova reconsideração da concepção de ciência. Então, de certa maneira, os debates assim, dentro do historicismo
tem esse caráter um pouco circular, mas é assim que funciona, né? Essa é pelo menos a dinâmica das discussões filosóficas dentro do estoicismo. Então, isso é uma coisa que eu queria enfatizar. Essa cisão, ou essa ênfase, né, no aspecto mais normativo das concepções de ciência da primeira metade do século XX, as concepções indutivistas que predominaram na primeira metade do século XX, as concepções indutivistas e falseacionistas, e, de um outro lado, a ênfase, uma ênfase maior no aspecto descritivo, sem eliminar o aspecto também normativo das concepções de ciência estoicistas. Essa é a primeira coisa que eu queria enfatizar sobre essa história toda da disciplina. A segunda coisa que eu queria enfatizar é que a gente está vendo aqui nesse curso, que é um curso introdutório, a gente está vendo só os argumentos iniciais de cada uma dessas escolas. Mas vocês têm que levar em consideração que todas elas continuam vivas e existem outras concepções de ciência além dessas três. Mas é possível ainda hoje sustentar uma concepção indutivista da ciência. A gente não chegou a ver isso, mas, de certa maneira, os herdeiros da concepção indutivista são os filósofos que hoje se chamam de bayesianos, ou é o bayesianismo. Né? Então, o bayesianismo, a ideia inicial de uma lógica da indução que foi proposta pelos positivistas lógicos, a gente poderia estabelecer regras claras e objetivas para determinar quando uma inferência indutiva é válida, regras que fossem o que pelo menos almejar ser o ideal, né? que devessem ser assim tão claras e objetivas quanto são as regras para a validade de um silogismo, por exemplo, de uma inferência dedutiva em lógica matemática. Certo? Então, a ideia é que a gente poderia ter regras objetivas para a determinação da validade de uma indução. Esse foi o projeto perseguido por positivistas lógicos importantes, em particular por Rudolf Carnap. Isso nunca funcionou direito, sempre havia problemas, e em parte o novo enigma da indução de Nelson Goodman é uma demonstração, pelo menos a exibição, né, de algumas dificuldades da delimitação da validade de uma inferência indutiva em termos puramente sintáticos ou formais, no sentido que nem que funcionaria como os da lógica matemática, da lógica dedutiva. Tá? Mas isso não quer dizer que o indutivismo como um todo é inviável. E a alternativa que se apresentou mais recentemente para as concepções indutivistas é o chamado bayesianismo. O que fazem os bayesianos? Eles incorporam um elemento subjetivo na determinação da validade de uma inferência indutiva. Então, se trata, para eles, de calcular a probabilidade da verdade de uma hipótese, calcular indutivamente. E aí, eles introduzem um elemento subjetivo que é a expectativa inicial que a gente tem, na verdade, da hipótese, antes de ser apresentados com os indícios favoráveis ou contrários àquela hipótese. Então, a gente... Esse elemento inicial, essa expectativa inicial que a gente tem, na verdade, de uma hipótese, ela não é modulada por indícios. Ela é modulada, pode ser modulada por preconceitos, ela pode ser modulada por concepções prévias que a gente tem, que podem ser falsas, teorias nas quais nós acreditamos que podem ser falsas. Mas, enfim, quando a gente vai testar uma hipótese, a gente já tem uma certa expectativa se ela é verdadeira ou falsa. Se a nossa expectativa é muito alta, os indícios favoráveis que a gente observar na natureza vão ter um peso maior para nós do que se a gente acredita inicialmente que aquela pode ser falsa. Então, só que, vocês entendem? Esse é um elemento. Então, o que os bayesianos fizeram? Eles introduziram um cálculo, uma maneira de calcular isso daí levando em consideração a probabilidade de uma hipótese, indutivamente, levando em consideração essa expectativa inicial. Nós não chegamos a ver isso daí na disciplina, nem vai dar tempo agora, porque nós só temos mais 3 aulas no semestre, essa prova. Mas é importante que vocês saibam que existe isso. Então, as concepções indutivistas continuam vivas. Tá?
nessa vertente agora, que é o bayesianismo. As concepções falciacionistas também continuam vivas, com o chamado falciacionismo sofisticado, certo? E, enfim, vocês viram, o Lakatos é um defensor de uma versão do falciacionismo sofisticado. Tem um outro autor que eu já mencionei para vocês no início da minha parte do semestre, que é o Alan Chalmers, um filósofo da ciência australiano, que escreveu o livro aquele muito bom de introdução à filosofia da ciência, se chama O que é Ciência Afinal. E a gente tem, é claro, as concepções historicistas de Kuhn, que continuam também aí muito vivas hoje em dia e continuam sendo trabalhadas. Então todas elas continuam vivas. Tá?